Bicast, o podcast semanal de empreendedorismo com resenhas rasgadas que vai fazer sua cabeça pirar. Fala pessoal, beleza com vocês? Começando mais uma vez, mais um episódio do Bicast. Como sempre, toda semana aqui a gente traz alguém ilustre aqui para contar a sua história. Já eu vou apresentar para vocês o convidado de hoje. Mas antes de mais nada, lembrar que esse podcast é feito para te inspirar, para te conectar, te motivar, especialmente para te conectar ao movimento empreendedor. Se você quer empreender, se você sonha em empreender, e talvez as histórias que vão ser contadas aqui ao longo dos outros episódios também, algum detalhe dessas histórias pode motivar você a enxergar o empreendedorismo como algo para você. Esse é o nosso objetivo aqui. E é óbvio, né? A gente vai entrevistar pessoas aqui que vão contar histórias sensacionais, e talvez é algo que você está passando no momento. Você pode pegar para você alguma história de superação aí e voar na vida, tá certo? Tanto pessoal quanto profissional. Quem está aqui falando com vocês mais uma vez, conduzindo aqui este episódio, sou eu, Pedro Souza. Como vocês já sabem, eu sou professor de empreendedorismo e de recursos humanos. E vai ser mais um prazer aqui para nós hoje receber um convidado que vai falar de uma profissão diferente. Ainda não conversamos com ninguém desta seara, dessa profissão aqui. Vai ser muito legal falar sobre isso hoje. Lembrando que antes de começarmos aí a entrevista, este programa de podcast ele só está rodando aqui porque ele tem muitos incentivos, né? Então incentive aí projetos de empreendedorismo, que com certeza isso faz muito bem para nós, faz muito bem para a sociedade, é saudável. E o Bicast não é diferente, a gente recebe incentivos aí de várias empresas que nos apoiam. Podemos mencionar várias aí, a Foco Business, o Clube do Marketing, a Pod Marketing Inteligente, a Aue Media, que nos auxilia com as gravações, com as edições também aqui, a Plus Tag, o Grupo de Empreendedores de Botucatu, que também nos apoiam aqui constantemente, e por que não mencionar dos patrocinadores oficiais, né? Então a gente tem um patrocinador oficial dos nossos episódios, do nosso programa, que é a Full Working, que é esse espaço que a gente está aqui, que é um espaço de coworking. Você já deve ter ouvido falar. Se não ouviu, nada mais é do que um espaço compartilhado, onde eles providenciam toda a estrutura para você trazer sua empresa para cá, incubá-la aqui, ou passar a fazer parte da comunidade de compartilhamento de escritórios. Aqui tem sala de reunião como essa, aqui é uma sala de reunião, treinamentos, podcast. Você pode ter uma estação de trabalho individual para você, se você é um empreendedor que trabalha sozinho, ou se você trabalha até com uma equipe de 8 até 8 pessoas aqui na Full, que fica aqui no centro de Botucatu, na Rua Visconde do Rio Branco 569, eles têm lugares aqui, salas específicas para você. Então tem salas compartilhadas, várias empresas trabalhando juntas. Tem salas privativas, que você pode trabalhar só com a sua equipe, lá com a estrutura que você precisa, todo o mobiliário, secretariado, recebimento de encomenda, ou até o registro mesmo do seu próprio endereço comercial, tudo isso é providenciado pela Full. Assim como internet, telefone, aqui você se preocupa apenas com o que importa, que é realizar o seu trabalho e atender seus clientes. O resto, a Full providencia para vocês. A Full, que é o nosso patrocinador oficial, sempre aí mantendo esse ambiente aqui muito gostoso e agradável para que a gente grave os episódios. E a gente tem um patrocinador este mês oficial dos episódios do mês agora, né? Que é a Estética Kirei Botucatu. A Estética Kirei, que é uma franquia de procedimentos estéticos, de cuidados femininos, né? Embelezamento feminino, podemos dizer assim, né? É meio complexo para um homem falar de estética, né? Porque o homem não manja muito dos paranauê, né? Mas a Estética Kirei, ela tem vários tratamentos. Eu até pecaria de tentar falar o nome dos tratamentos aqui, porque eu posso cometer uma gafe e falar algum tratamento errado, o nome aqui. Mas lipocavitação, e tem coisa pra caramba lá. A Estética Kirei, que é uma franquia, está aí na sua 8ª unidade, e aqui Botucatu foi agraciado há alguns meses com a chegada dessa franquia, que chegou faz pouco tempo e já está fazendo a maior revolução na área da estética, beleza e saúde aqui na cidade de Botucatu. Então, se você é mulher ou se você é homem também, está procurando um procedimento estético, um lugar de qualidade, eu sou cliente, posso falar isso com propriedade,
O lugar é maravilhoso, tem um suporte total do pessoal que trabalha lá, os profissionais excelentes. Camilo Mazzoni, 1270, Jardim Paraíso, lá está localizada a Estética Kirei. Tá? Inclusive, em algum lugar aqui da tela, você vai ver um QR Code, você pode capturar esse QR Code, vai cair direto no WhatsApp deles, já com a pedida do seu desconto de 15% por você ter visto a Estética Kirei aqui pelo podcast, tá? Pelo nosso Bcast aqui, beleza? Especialmente para quem está assistindo ou quem vai assistir pelo YouTube, tá bom? Porque no Spotify você não vai conseguir capturar o QR Code aí, mas se você ligar na Estética Kirei também e disser que você ouviu falar sobre o desconto, também em áudio pelo Spotify, você pode ficar à vontade, procurar Carol Lopes, que é uma das proprietárias, e ela vai te dar suporte total. Se você quiser anotar também o WhatsApp para tirar maiores informações sobre quais são os procedimentos que eles têm lá, anota aí, 14 9 7402 4004, vou repetir, 14 9 7402 4004. Este é o WhatsApp da Estética Kirei Botucatu, beleza? Agradecer o pessoal também por apostar na proposta aí do podcast, nos ajudar a fomentar ainda mais o empreendedorismo na cidade. Somos muito gratos a todos que nos patrocinam e nos favorecem a elevar o empreendedorismo para mais pessoas. Dito isso, começaremos agora oficialmente o nosso episódio. Hoje com o ilustre Kleber Novelli aqui com a gente. É um prazer, ter me conectado com você por meio de outros parceiros, de conhecer um pouco do seu trabalho. Tem muita coisa que eu preferi não saber, para eu saber hoje aqui ser novidade para mim também. E é muito legal poder conhecer pessoas diferentes, de profissões diferentes, que eu tenho certeza que vai agregar muito para quem está ouvindo e também para mim, enquanto um batedor de papo. Eu não sou entrevistador não, tá, gente? Entrevistador é Jô Soares e Danilo Gentili. A gente vai bater um papo aqui legal, vai falar de empreendedorismo. Kleber, prazer estar com você aqui. A alegria é toda minha. Muito obrigado pelo convite, para a gente poder bater esse bate-papo. Todas as profissões, de certa forma, elas estão ligadas, né, com o empreendedorismo. E para mim é uma alegria muito grande receber esse convite, né? Apesar da gente não se conhecer pessoalmente há muito tempo, mas já de cara, né, já deu para perceber essa inovação e realmente essa vontade muito grande de fazer o diferente, principalmente aqui em Botucatu e toda a nossa região. Uma alegria muito grande estar aqui com você. Opa, tenho certeza que o pessoal que vai ouvir, vai assistir no YouTube, vai curtir bastante a sua história, os seus pedacinhos, e ela é bem desafiadora e bem interessante. Deixa eu começar falando aqui um pouco, né? A tua profissão atual, o formato que você atua neste momento, qual que é? Jornalismo mesmo. Sou jornalista, né, por profissão, e hoje nesse modelo, né, nesse formato de jornal que a gente propôs aqui em Botucatu, a gente traz sempre a informação através de um jornal produzido de segunda a sexta-feira. Estou atuando como jornalista nesse programa, né, nesse jornal, e tenho também uma agência, sou formado em marketing e sou publicitário também. Ah, legal. Então você tem um programa, se quiser fazer o jabá aí, mencionar o nome, fica à vontade. Aproveita aí que a galera já começa a seguir. A Estação Notícia, né? Estação Notícia, que começou no dia 9 de agosto, teve a estreia aqui em Botucatu, e a gente já está completando a nossa terceira semana, né? Estamos indo começando a quarta semana, chegando no episódio número 16. Legal. E também a agência de marketing, se quiser mencionar, fica à vontade também. Uma agência de comunicação, né, que chama Smart Comunicação, e aí a gente atua com toda a assessoria de comunicação completa, né, desde o jornalismo, passando por marketing, para publicidade, fazendo todo o planejamento estratégico, tudo que o cliente precisa dentro daquele objetivo que ele tem para a empresa dele. Maravilha. Então, se vocês quiserem seguir aí também, se conectar, embora depois vai ficar na descrição aqui no YouTube as páginas, os canais aí para vocês se conectarem, mas no Instagram vocês estão como... Smart Comunicação, agência Smart Comunicação, e também o Estação Notícia, que ele é um produto vinculado ao 14 News, que é o site de notícias que ao longo desse bate-papo a gente vai poder falar, porque ele foi uma parte bastante importante dessa profissão e da minha vida, assim, da minha carreira como jornalista mesmo. Perfeito. E foi por meio do 14 News que eu me conectei ao Kleber. Vocês vão saber aí um pouco da história dele, também da nossa conexão.
E, cara, para mim é um prazer, eu já sou parceiro do 14 News há vários anos, né? E tá acompanhando de perto agora esses projetos de vocês é bem interessante. Tá certo? Vamos começar então falando um pouco do Kleber. Eu sempre gosto de começar perguntando se você é daqui, né? Porque tem muitas ideias, tem muitos profissionais que são nascidos aqui, tem profissionais que vieram para cá, colheram Botucatu como sua cidade. Você é daqui? Sou nascido em São Paulo, né? Sou paulistano mesmo, só que eu vim muito novo, porque meus pais foram transferidos, né, para o interior. Então eu vim para cá já com 5 anos de idade, mas eu não mudei diretamente para Botucatu. Eu mudei para São Manuel porque toda a minha família é de lá, né, meus avós. Então a gente morava em São Manuel e todos os dias a gente viajava para Botucatu. Meus pais para poderem trabalhar e eu sempre estudei aqui em Botucatu no Colégio La Salle, desde a primeira série até o terceiro colegial. E mudei efetivamente para Botucatu em 1997. Então, desde 97 eu já me considero um botucatuense mesmo, vivo aqui na cidade, criei raízes aqui e aqui estou desde então, desde 97. Maravilha. E quando é que, não sei se foi sua primeira profissão, jornalismo, já entrou no jornalismo, você começou fazendo outras coisas, como é que é essa trajetória sua até chegar aí como jornalista, passar inclusive, você pode ficar à vontade de mencionar, você passou por uma grande emissora de TV, fica à vontade. Na verdade, o jornalismo nunca esteve na minha primeira pauta, vamos falar assim, né, de profissão realmente. Eu já prestei vestibular para medicina, para biologia, para administração de empresas, eu fiz um mix, né, fiz um tour pelas profissões, porque o meu pai é formado em administração de empresa, né? Então eu desde o início eu queria seguir um pouco para esse lado realmente. Só que aí quando no segundo colegial você tem sempre aquela ideia da gente poder saber em que nível nós estamos, né? De fazer um trainee, fazer aquele vestibular para a gente mais ou menos avaliar a situação que a gente está, né? O nível que nós estamos de estudo. Então a minha primeira vocação, digamos assim, porque a gente faz aqueles testes, né, vocacionais ainda no colégio para entender, eu sempre fui muito ligado ao esporte, sempre gostei muito de praticar o esporte, desde pequeno comecei nas artes marciais, né, sempre fiz judô. Quando eu tive 12 anos eu tive aquele problema no joelho, que falam que é o problema do crescimento, né, a estrutura óssea ela evolui e o meu ligamento não acompanhou, então eu tive que parar, fiquei 6 meses parado. E depois voltei pro futsal, comecei a jogar bola, tudo certinho, então sempre fui muito ligado ao esporte e queria seguir de certa forma pro esporte. A primeira ideia era fazer educação física, acabei indo para medicina porque depois eu queria fazer ou fisioterapia ou fazer a parte de ortopedia realmente nessa questão da medicina, sempre para estar ligado um pouco no esporte. Fiz o vestibular quando eu estava ainda no segundo colegial. Óbvio que eu não fui bem, não tirei a nota que seria o esperado e continuei estudando e tentando buscar realmente isso. Até que depois eu conheci um pouco da área da biologia. Falei, nossa, gostei, queria meio que ir para biologia marinha, meio para esse lado. E aí fui prestar vestibular na UEL, em Londrina. Queria prestar biologia. Aí minha mãe, como uma boa psicóloga, sempre em cima também, cuidando dos passos, falou, não, presta medicina de novo, você já está no terceiro colegial, pelo menos para você ver, né, como é que está o seu nível de estudo, o seu nível de conhecimento, até para você se preparar melhor, depois ver realmente se é isso que você quer. Ela me convenceu a não prestar biologia e eu fui prestar medicina na UEL, com a turma de amigos aqui, né, do próprio terceiro colegial. Prestei medicina, também não passei, mas a nota que eu tirei em medicina, eu passaria em biologia. Então, vamos falar, ainda bem, né, que eu fui para medicina, porque também não era a área escolhida. Aí eu fui para São Paulo, fui prestar administração de empresa. Tive uma boa nota, até a possibilidade de fazer a matrícula, mas no final das contas, depois conhecendo um pouco melhor, não era aquilo que eu queria. Aí para poder chegar realmente e falar, agora chega, né, já está na hora de realmente começar a focar naquilo que a gente precisa para seguir como carreira profissional realmente. Você lembra mais ou menos que idade aí? Isso já foi em 2001, 2002, né? Eu já estava terminando o terceiro colegial, já indo, porque aí eu ia começar a fazer o cursinho, como de fato comecei em 2002.
já no primeiro mês, né, de 2002, já matriculado, já fazendo o cursinho. Fui para São Paulo para prestar administração e eu lembro na época que já estava até tendo a Copa do Mundo. Copa do Mundo do Japão e da Coreia. No meio do ano eu já tinha prestado e logo depois surgiu a possibilidade desse vestibular também no jornalismo. E aí já conversando em casa, né, eu sempre fui o falador da classe, né? Sempre da parte da comunicação, sempre lá colocado para fora porque conversava demais. Tal. Minha mãe falou, você tem uma expressão muito legal, você se comunica bem, por que você não vai para a área do jornalismo? Né? Você fala bem, português é uma parte boa, né, de toda a sua formação. Prestei o vestibular de jornalismo e passei. E aí eu comecei, fiquei 6 meses depois, porque como eu passei naquele vestibular do meio do ano, e eu já queria ir para o lado do jornalismo, então aí eu já parei de fazer o cursinho e fiquei 6 meses pensando naquilo que eu poderia já fazer para o ano que vem. Aproveitei esse tempo para renovar os estudos, né? Eu fui fazer um curso extensivo de espanhol para tentar outra língua, eu já tinha formação em inglês também, já tinha feito cursinho. Aí fui pro lado do espanhol para aproveitar aqueles 6 meses que teoricamente estaria parado, né, Pedro? Aí ficar parado realmente não dá, né? Nesse meio não tem como. Fiz o curso de espanhol e aí no ano seguinte, já em 2003, eu comecei no curso de jornalismo e me formei em 2006, né? Foram 4 anos aí de faculdade de jornalismo, sem DP, sem nada. Passei tranquilamente. E nunca quis parar de estudar, né? Porque a gente sabe, a vida é um eterno aprendizado, né? Dia a dia a gente tem que sempre tá buscando novas informações, novos aprendizados. Assim que eu já terminei o curso de jornalismo em 2006, eu já me matriculei para fazer a pós-graduação. E aí fiquei de 2007 a 2010 já trabalhando aqui em Botucatu e fazendo a pós-graduação em São Paulo. Por que 3 anos? Porque eu só poderia fazer uma aula por semestre, por conta de estar trabalhando aqui. Como fazer em São Paulo, não dava para ir direto, até por causa dos custos também de viagem e da própria formação. Aí me formei depois em 2010 em Marketing e Comunicação Publicitária, sou pós-graduado nessa área. Legal, cara. Caramba. Então, para você que é jovem aí, que está ouvindo aí no Spotify ou vai assistir no YouTube posteriormente... nada como ter uma mãe psicóloga, né? Para dar aquela orientada básica, mas é legal vocês perceberem que assim, não é só vocês, né? Eu acho que é muito legal. Tem muita gente que pensa assim, será que sou eu que tem muitas opções ao meu redor? Todo mundo, né? A vida paira, né? Principalmente esse momento de transição, principalmente da idade, né? É difícil você já com 16, 17 anos, porque eu entrei 1 ano antes na escola também, então eu era o mais novo da turma. Eu me formei no terceiro colegial, terminei já com 17 anos. Então é muito complicado você imaginar hoje, com 16 para 17 anos, você já ter a cabeça formada para saber aquilo que você quer seguir. Claro que você tem algumas ideias, nem todas já com base completa. E eu tive dentro de casa essa ajuda fundamental, porque meu pai, formado em administração de empresas, mas sempre trabalhou também voltado para a área da comunicação. Né? Seja como mestre de cerimônia, na parte mesmo da assessoria de comunicação da empresa que ele atua, e minha mãe como psicóloga, né, também teve essa mão fundamental para poder orientar e dar o caminho. Eu ia até te perguntar isso, se veio essa parte jornalística, tal, se tinha vindo da família, se vem, né? Então seu pai faz assessoria de imprensa. Faz assessoria de comunicação de uma forma geral, né? Na empresa que ele atua, formado como administrador, mas sempre atuou na área de comunicação. A participação dos eventos, na divulgação, elaboração de nota, então aquela assessoria completa, questão do cerimonial, organização de eventos, cuidando da imagem da empresa, então ele sempre teve voltado para essa área da comunicação. É isso aí, tá no sangue da família. Peixe, né? Tá no sangue da família, legal, bacana. E a gente percebe mesmo que o vocabulário das pessoas assim que trabalham com comunicação é diferente mesmo, né? O traquejo de falar é diferente, isso é um grande diferencial, né? Eu me lembro, na hora que você estava falando aí sobre sua mãe falar que você tinha uma boa comunicação, eu me lembro da minha professora de português. Ela falava assim, tem 3 coisas que se você entender isso, quanto mais rápido você entender isso,
você tem maiores chances de se destacar no mercado. Ela falava, você tem que ler bastante, então leia de maneira, assim, leia o máximo que você puder, entenda o que você está lendo, que a gente chamava na escola de interpretação de texto, né? Leia, aprenda a interpretar bem o texto, e essas duas coisas vai te possibilitar ter uma boa oratória. E se joga para falar no público e tal, você vai ver que você vai se destacar assim, porque não é uma coisa que a maioria gosta hoje, né? Exato. De se expor, né? Dá vergonha, né? E tudo também é um aprendizado, e a questão de você estar sempre à frente para poder tirar um pouco aquele susto, aqueles traumas que você tem da vergonha, né? Hoje a comunicação ela não é formada por boas palavras, né? Pelo português correto. É a questão da postura, né? De como você se coloca diante o público e a forma principalmente como você passa a informação. Não adianta você ter um baita de um conhecimento se você não consegue transmiti-lo, né? Muito mais importante do que a mensagem enviada é como ela chega também para as pessoas, né? Ela precisa compreender aquilo que você está falando para a comunicação se transformar numa comunicação completa realmente. É verdade, faz muito sentido. E aí você partiu comunicação, começou a trabalhar com jornalismo. Como é que foi essa trajetória até você chegar, por exemplo, a trabalhar na Record, né? Que você chegou... Logo em 2006, quando eu terminei a faculdade, que eu vim embora, porque até durante a faculdade eu tentei ir para o lado do jornalismo esportivo. E felizmente, né, meus pais sempre tiveram a possibilidade de me dar todas as condições de estudo. E a faculdade, que eu me formei na Anhembi Morumbi, em São Paulo, que é um baita de um campus, né, e tem uma estrutura de excelência, principalmente nessa questão do jornalismo. Então todas as frentes do jornalismo, todas as editorias, a estrutura era muito boa, né? Então tinha um semestre que era voltado para o jornalismo impresso, jornalismo escrito, né? Na parte do jornal, de revista. Então a gente simulava realmente uma redação. Tinha o semestre que era voltado para o rádio. Então a faculdade tinha um estúdio de rádio completo também para que você vivenciasse como que era o dia a dia de um radialista. E a gente tinha também o estúdio da TV. A gente fazia as reportagens, gravava no próprio campus, muitas vezes saía da faculdade para fazer aquela reportagem externa, para conversar com as pessoas, fazer a reportagem realmente de rua, que é o que pega muito no jornalismo hoje. E logo que aí eu fiz um curso de jornalismo esportivo que a gente ganhava aquela credencial da ACESP, que você tinha acesso, né, aos eventos esportivos de uma forma geral. Como eu sempre fui um apaixonado por esporte, e principalmente o futebol, todo dia praticamente eu estava fazendo a cobertura dos times de São Paulo. Então um dia eu ia no treino do Corinthians, um dia eu ia no treino de São Paulo, um dia eu ia no treino do Palmeiras, e a gente tinha acesso também às cabines de imprensa durante os jogos. Então terminavam os jogos, a gente descia para a coletiva de imprensa. Queria muito seguir isso. Durante o próprio curso de jornalismo, a gente fez um curso também de especialização com a equipe da ESPN Brasil, né, para poder pegar como realmente era o dia a dia, né, do jornalismo esportivo. Fato é que assim que eu terminei a faculdade eu voltei embora, né, porque eu não tinha conseguido nenhum emprego em São Paulo, vim embora para Botucatu para começar a me organizar um pouco e recebi o convite para começar a trabalhar aqui na prefeitura. Eu tinha amigos dentro da Secretaria de Comunicação e já tinha trabalhado com eles em 2005, quando o Botucatu sediou os Jogos Abertos, né, que foi fantástico, um baita de um evento, né, que movimentou toda a cidade. Fiz uma cobertura, contribuí, né, para poder ajudar, porque era um evento de grande porte para a cidade, então tinha que reforçar a equipe realmente para fazer a cobertura, levar todos os jogos, as informações, e eu recebi o convite para trabalhar na Secretaria de Comunicação. Trabalhei de 2007 inteiro. Em 2008 mudou a gestão, né? Houve uma mudança na prefeitura, o prefeito mudou e eu continuei trabalhando na prefeitura. Trabalhei nos primeiros 4 meses. Aí saí e fui buscar novos horizontes. Da prefeitura de Botucatu eu fui trabalhar hoje não existe mais, né? Mas eu fui trabalhar no Diário da Serra, que era o jornal diário, jornal impresso aqui de Botucatu. Trabalhei até 2012. E nesse período que eu fiquei no Diário da Serra, surgiu o convite também para eu poder trabalhar na Clube FM. Então eu trabalhava de manhã na Clube, fazendo a pauta, a produção e a apresentação do Jornal da Clube, saía do jornal, da rádio, e ia direto para a redação do Diário da Serra para terminar a jornada de trabalho.
E aí eu comecei a focar mais nesse jornalismo comunitário, da cidade mesmo, passando as notícias do dia. Em 2012, eu ainda estava na Clube FM e pintou a possibilidade de eu fazer um curso com o Arnaldo Ferraz, que era o chefe de jornalismo da Record Paulista, que a sede ficava aqui em Bauru. Eu fiz um curso, porque ele tem um curso dele de repórter para TV. Fiz um curso porque eu gostava muito, sempre gostei muito dessa área, né, da televisão. E fazendo o curso, ele fez o convite também para eu poder ser o repórter aqui de Botucatu. Até num primeiro momento eu trabalhei por 3 meses porque eu estava cobrindo uma outra repórter que estava de licença médica. Quando ela voltou, eu saí da TV, né, nesse contrato temporário, saí e continuei no jornal do jeito que eu estava. Logo depois essa repórter saiu, porque já veio também o período da eleição e ela era de Jaú. Ela estava trabalhando na campanha do prefeito que venceu as eleições, e aí o prefeito fez o convite para ela ser a secretária de comunicação de Jaú. Assim que ela saiu, o Arnaldo me ligou, fez o convite de novo, e aí eu comecei a trabalhar na TV Record Paulista, cobrindo aqui Botucatu e toda a nossa região, né, a área de abrangência. A Record, a sede dela da Record Paulista era em Bauru e havia escritórios, né, descentralizados. Um deles era aqui em Botucatu, o outro era em Marília, tinha Itapetininga e também em Sorocaba. Então eu fazia parte aqui do escritório de Botucatu, na parte da manhã, né, a equipe da manhã fazia toda a cobertura de Botucatu e nossa região. A gente ia até perto lá da divisa do Paraná, né, toda essa região centro-oeste. Era o escritório de Botucatu também responsável pela cobertura. Caramba, legal. E uma coisa que eu percebi aí em toda a sua narrativa é que você foi percebendo oportunidades e foi fazendo cursos para se chegando um pouquinho mais perto, É aquilo que eu falei, eu sempre quis ir para o jornalismo esportivo, mas nunca fiquei parado, focado apenas nisso, porque a gente sabe, né, Pedro? Em toda a nossa vida, a gente tem que agarrar as oportunidades que surgem. Para mim não chegou, infelizmente, uma oportunidade de eu poder trabalhar no jornalismo esportivo. Quer dizer, eu não poderia ficar esperando. Então, todas as oportunidades que eu tive, né, de fazendo esses cursos, me especializando em outras áreas, eu fui agarrando. Até que surgiu essa oportunidade. Graças a esse curso, né, de repórter de TV que foi feito aqui em Botucatu, né, vários jornalistas aqui da cidade participaram, e surgiu essa possibilidade de ter um contato mais próximo com o chefe de jornalismo da Record Paulista aqui em Bauru. E o Arnaldo é uma pessoa fantástica, né, com uma experiência ampla no jornalismo, já trabalhou na Globo, né, já foi chefe de redação da Globo, repórter de rua, então tinha muito para nos ensinar. E aí poder trabalhar com um cara fantástico como esse, né, lado a lado, dividindo experiências, foi um aprendizado enorme também, que sem dúvida trouxe muitas energias positivas realmente para a minha carreira. Que legal. Então, uma vida marcada também por capacitação, né? Exato. Ir atrás de capacitação, isso é uma coisa que eu gosto bastante de frisar aqui, não só pela bagagem que você recebe lá na capacitação, mas porque lá você pôde se conectar com várias pessoas, né? Exato. E essa troca de experiências é fantástica, né? Isso nos ajuda diariamente, porque nem tudo que você aprende, né, dentro de uma sala de aula é aquilo que você vai ver na realidade na rua. E no jornalismo tem muito disso, tem muito a questão do improviso, né? Nem toda aquela serenidade, né, que você está na sala de aula, você pega situações muito complicadas na rua, principalmente reportagens policiais, né, reportagens de bairro, climas tensos, a parte política que a gente está vivendo hoje. Não é todo aquele romantismo que a gente vive em sala de aula, mas isso é fundamental porque toda capacitação e aprendizado, ela pelo menos te dá um degrau importante para você superar as adversidades que você encontra na rua, né? Então tudo isso me trouxe uma bagagem importante daquilo que eu aprendi em sala de aula, trocando experiências com pessoas que já passaram por essa situação que eu iria passar. Ela foi fundamental exatamente para a gente poder superar qualquer situação e dar a volta por cima, né? Show de bola. Eu acho que essa situação também de colocar você num cenário de improviso, a gente cresce muito, né? Exato. Mas eu acho que até por trás disso tem um negócio que quando você começa a falar, eu sinto um pouco disso no cenário que eu empreendo, né? Nunca o dia é igual ao outro, né? Todo dia é uma novidade, uma coisa diferente. Mas acho que na hora que você falou
desses cenários diferentes, de pessoas diferentes, de chances, oportunidades, enfim, muita coisa diferente. Eu acho que é bastante importante também a gente pontuar que o fato de você se jogar, né? De você experimentar, né? Não deixar o medo dominar você, porque é um cenário que talvez você não compreenda 100%, né? Talvez a gente nem compreenda ele 100% e viu tudo 100% dele, né? Você sempre foi um cara assim de... Vamos experimentar, vamos ver o que dá. Vamos embora. É claro que sempre existe aquele medo, né? Que é normal. Todos nós sentimos isso, né? Tudo que é novidade causa, de certa forma, uma apreensão. Mas eu acho que isso não pode tomar conta daquela oportunidade que você tem de fazer a diferença. É isso que deve nos motivar. Tem sempre aquela historinha, né? Quando você acha que tem todas as respostas, vem a vida e muda todas as perguntas. Isso é normal, né? Dia a dia a gente vai aprendendo em qualquer profissão. E o bacana é isso. Na área do jornalismo, né, principalmente durante essas coberturas, né, essas reportagens que a gente fez, a gente enfrenta muita situação desagradável, né, muito lado ruim, porque nem sempre você está fazendo e está colocando à disposição uma notícia que é positiva. É verdade. São muitos acidentes, são muitas matérias policiais, a própria política, né, porque a gente só está acostumado a repercutir ou a ver, né, na grande imprensa aquilo que é ruim. Dificilmente é mostrado o lado bom da coisa. É verdade. Né? A gente consome muita informação diariamente, independente da nossa profissão. A informação hoje virou um produto. Hoje você acorda, você vai dormir, você está com o celular na mão, a gente é bombardeado por informações. E é por isso que a gente jamais pode deixar o medo tomar conta da gente, porque senão a gente vai permitir que só as coisas ruins fiquem no nosso dia a dia. Né? Quando você chega para fazer uma cobertura de um acidente, de uma tragédia, você tem que tomar um cuidado, porque sempre tem a vítima, tem o parente de alguém que está muito próximo, né, que está vendo você não como aquela pessoa que é responsável por passar a informação. Parece sempre que você é aquela pessoa responsável pelo sensacionalismo, porque você quer ganhar audiência. E isso vai de profissional para profissional. Né? Existe o jornalista bom, o jornalista ruim, existe o médico bom, o médico ruim, existe o empreendedor bom, o empreendedor ruim, professor bom, professor ruim, em todas as áreas. Né? Então, a gente tem que sempre se basear naqueles pilares que formam realmente o jornalismo. É a questão da ética, da credibilidade, é o checar a informação, porque se a gente tomar por base, Pedro, tudo que a gente recebe, principalmente pelo WhatsApp, a gente está perdido. Eu ia até te perguntar isso, porque eu acho que o principal desafio, pelo menos do lado de fora, enxergando, eu fico pensando assim, cara, o jornalista tem que estar lendo todo momento, tem que saber, tem que pesquisar, tem que... Como que é isso aí, essa riqueza de informação aí para você? A gente é bombardeado minuto a minuto, né? Se abrir agora o WhatsApp, tenho certeza que vai ter mais de 290 mensagens aqui não lidas ainda. Em vários grupos, né? Seja em grupo de polícia, de bombeiro, da imprensa regional, os próprios contatos que nós fazemos, né? Ao longo da profissão realmente. Cada informação que chega, não basta a gente acreditar naquilo e passar para frente, né? Dar o encaminhar ou colocar num site de notícias, falar no microfone. Nós temos que apurar, tem que checar a informação para ver se aquilo procede, porque a gente sabe que tudo tem ruído. É o famoso telefone sem fio. Né? Se nós colocarmos aqui 10 pessoas na mesa, eu passo uma frase para você, na última pessoa essa frase já vai estar diferente. Né? A gente brincava disso na escola, do tal do telefone lá, tal com o copinho, colocava o barbante ou ouvido a ouvido, não tem problema. Então cabe a nós fazermos a diferença na hora de passar a informação. Nem toda a informação a gente gostaria de passar. A gente quer acordar todo dia e só ter notícias boas. Infelizmente não é assim. Mas até para passar a notícia negativa, precisa realmente apurar, checar os fatos. Então, se chega alguma informação, quem são as pessoas responsáveis que podem nos dar a credibilidade de passar essa informação? É uma notícia policial? Vamos conversar com a polícia, com a equipe que esteve atendendo a ocorrência. Vamos aguardar o boletim de ocorrência, que é um documento oficial. A semana passada, a gente viveu um dos maiores problemas aqui em Botucatu, que foi aquela queimada, aquele incêndio enorme aqui que destruiu boa parte da área bem próxima ali da Eucatex e do aterro sanitário. Quer dizer, quando você vai checar essa informação, Pedro, com quem que você vai conversar? Primeiro de tudo, com o Corpo de Bombeiros.
né? É a primeira equipe que vai chegar no local para começar a fazer análise. Aí depois com quem que a gente conversa? Com a Defesa Civil do município, né? Com os brigadistas, voluntários, as pessoas que estão no entorno daquele incidente, né, ou daquela ocorrência, que são as pessoas que estão aptas para passar informação. Isso é em qualquer frente. Quando você recebe uma denúncia de um bairro, tá tendo um problema aqui no bairro, com quem que você vai conversar? Com quem realmente mora no bairro, né? Você pega o endereço, apura as informações para poder passar sempre aquilo de forma isenta. Não cabe a nós formar a opinião. Cabe a nós passar a informação da forma como ela é, para que o público, para quem nos acompanha, possa, a partir dessa informação correta e completa, tirar as próprias conclusões, né? Muito bom, cara. Muito bom. E nós temos que ter essa preocupação, porque querendo ou não, nós formamos opiniões também. A gente fala no próprio site ou no próprio jornal, agora no Estação Notícia, a gente emite opinião. Mas ela é a nossa opinião. A gente não está lá preocupado que as outras pessoas pensem da mesma forma que a gente. Né? A gente passa a informação, pode opinar sobre determinada coisa, mas no final de tudo, cabe a nós respeitar realmente a opinião de cada um baseada naquela informação que nós passamos. É verdade. Você falou de notícia boa, notícia ruim, e eu gosto sempre de também puxar um pouco para o saudosismo, né? Você se lembra de alguma notícia assim que você se emocionou bastante? Notícia boa, com emoção boa, que marcou tua carreira aí como jornalista? São várias, né? Citar uma só acaba ficando muito vazio, porque diariamente a gente vivia isso. Nós contamos muitas histórias, porque gente, a nossa região ela é muito farta de personagens. Nós temos muitas pessoas boas, com um coração enorme, que realmente fazem a diferença. Então, principalmente, as campanhas sociais que nós fazemos a cobertura, elas trazem um alento porque elas fazem a diferença na vida das pessoas. Outras histórias de sucesso, porque tem muitas pessoas que fazem o bem e elas não precisam aparecer para continuar fazendo o bem. E elas ficam até um pouco mais acanhadas quando você liga e fala: nossa, a gente queria fazer uma reportagem com você para destacar esse trabalho. Ela fala: não, mas eu não queria aparecer, ou porque eu tenho vergonha, ou porque eu não quero também mostrar, eu faço isso de coração. E a gente sempre tenta motivar as pessoas, falar: quando você mostra uma história como essa, não é porque você está querendo se promover, mostrar para as pessoas que você é melhor que outro simplesmente porque você está fazendo um gesto bom. É simples fato realmente de você, quem sabe, levar essa inspiração para que outras pessoas possam fazer isso também. Isso é legal, não só pela aparição, pela divulgação, pela audiência que você teve, mas quem sabe, outras pessoas consigam ser tocadas por esse gesto e possam fazer o mesmo também. Nesse período que eu fiquei fora de Botucatu, que aí depois de 2016, quando eu saí da Record, eu fiquei por 5 anos trabalhando em São Paulo, na Assembleia Legislativa. A gente vê muitas conquistas, vê muitas histórias. Por mais que fala da política, que hoje tem essa nuvem, essa mancha, quando você fala de política hoje, as pessoas tendem a colocar um pé atrás, porque tem aquela coisa da corrupção, que é tudo ladrão. Não é bem assim. Nós temos pessoas muito boas, trabalhadoras querendo fazer a diferença. Infelizmente, mais uma vez, o que ganha destaque são sempre as notícias negativas. Mas ao longo desses 5 anos eu aprendi muito dentro da política, com pessoas que trabalham e utilizam a política para fazer o bem. E isso faz a diferença, porque você vê construir histórias. Aquela demanda que às vezes surge, aquele pedido, seja de uma entidade assistencial que presta um serviço de excelência numa cidade, ou até um pedido grande, de uma estrutura, de uma obra, da liberação de recursos para a saúde, independente da área. Então você vê todo esse processo ser construído, desde o início, quando você pega aquele pedido, começa a formular o projeto, vai fazer a gestão, a interlocução junto ao governo do estado, para que depois no final tudo aquilo tenha a conclusão que a população espera. Então tem muita coisa legal que a gente pode destacar, Pedro. Não tem só coisa ruim. Então é difícil falar de uma situação específica, Eu imagino que talvez até para você assim falar de uma é injustiça com outras, mas assim tem momentos que são dia desses para nós, Então em vez de a gente falar de notícia,
Para você lembra, também são vários, óbvio, né? Eu acredito que você também não seja diferente. Teve algum dia D para você assim, de profissional, que você falou, puxa, hoje foi o dia assim que eu dei a virada de chave na minha... São vários episódios também que marcam isso, né? Mas principalmente aquelas reportagens em que você realmente consegue mostrar a realidade e você faz a diferença na vida das pessoas. Legal. Né? Eu acho que essa é a função de toda a profissão, na verdade. Né? Um professor, não adianta ter o conhecimento só para ele. Se ele não consegue transmitir para o seu aluno, é um talento perdido. Né? Então o professor tem o dia a dia dele fazendo a diferença na sala de aula, agora online, né, dessa forma por causa da pandemia. O jornalismo é a mesma coisa. A partir do momento, independente da notícia ser positiva ou negativa, na hora que você volta para casa e fala, eu cumpri o meu papel, né, de poder checar a informação, de passar a informação da forma como ela é, principalmente na questão da prestação de serviço, da utilidade pública, é a hora que você consegue chegar em casa, sentar no sofá e falar, a minha missão aqui está cumprida, né? Porque eu fiz o bem. Independente da notícia ser boa ou ruim, de qualquer forma você tem que passar a informação. E quando você faz a diferença, porque você deixou as pessoas muito bem informadas, o nosso papel está garantido. Porque a nossa missão é essa. A gente trabalha com a informação. Quando você deixa a pessoa informada, às vezes um simples boletim, quando você fala, né, se a gente entra no ar agora e fala, olha gente, está tendo algum problema hoje em determinado lugar, então evite passar por esse local, você já está fazendo a diferença. Porque às vezes a pessoa está num compromisso, tem uma urgência, está precisando de uma consulta médica, ela não pode perder o tempo. Né? Então às vezes não é a grandeza da notícia, mas é a forma como você passa. Você transmitir ela da forma correta, você já está fazendo a diferença na vida das pessoas. Com certeza, com certeza. Você também deve ter tido várias saias justas. Demais. Entrevista. Demais. E a arte do improviso nessa hora, né? Na hora de passar por saia. Tudo. Isso é o que mais tem, né? Na nossa profissão. Porque é isso que eu falo. Toda vez que você sai da redação para passar, para buscar a informação, você não sabe o que você vai encontrar. Por mais que na pauta esteja tudo muito bem ajustado, olha, tal hora você chega, vai estar em tal lugar, tal pessoa, o entrevistado já vai estar lá, você pode se deparar com inúmeras situações. Tem sempre alguém que não gosta de dar entrevista ou não quer que você esteja naquele bairro. Você é recebido com mangueira d'água. Tem várias situações, né? A gente vê, se você colocar no Google, no YouTube aí, vai ter várias situações de repórteres sendo surpreendidos por essa situação, né? Mas isso é aquela história, né, que a gente fala do aprendizado, né, que você tem que dar a volta por cima. Muitas pessoas que não querem aparecer, querem dar entrevista, mas não querem ser identificadas, né? Mas tem história. E, por exemplo, eu sempre tive curiosidade de saber isso. Vamos imaginar que você foi... É assim que funciona? Você é convocado pelo... O canal de TV lá que você trabalha, exemplo, ele te falar, você que vai cobrir essa... Escalado, né? Você está na escala de reportagem. Se lá, por exemplo, igual você vê aqueles repórteres lá nos morros, tal, subindo, com aquilo, gente, troca de... Aquilo ali, você tem algum tipo de respaldo de segurança para sua vida? Ou, tipo, quando você aceita, Você toma as medidas necessárias, né? Eu vou dar 2 exemplos para você aqui desse tipo de reportagem. Por exemplo, uma delas, num domingo, né? Porque a gente trabalhava sempre por escala, né? Então a gente trabalhava 2 sábados, um domingo e folgava um final de semana. Essa era a forma de escala da Record à época aqui, não sei se isso continua ou não. Então a gente trabalhava normal, de segunda a sexta-feira, e aí trabalhava 2 sábados, um domingo e folgava um final de semana. Eu estava no meu domingo de folga. Isso devia ser por volta de umas 6, 7 horas da noite, mais ou menos. Tava fora de casa, tava indo buscar um lanche para voltar para casa e jantar. O Arnaldo, né, que era o chefe de jornalismo, ligou e falou, viu, vai para a redação, daqui a pouco o repórter cinematográfico e o motorista estão indo para lá, vocês têm que ir para Taquarituba. Foi quando deu aquele episódio, aquela ocorrência do tornado, que destruiu a cidade aqui em Taquarituba. Não é próximo da gente, mas, né, por ser da região, a gente não estava acostumado a ver esse tipo de ocorrência. Aqui no Brasil já é raro. Imagine aqui do nosso lado praticamente, né? Então foi isso, né? Foi o tempo de eu pegar o lanche que já estava no trailer pronto, fui para casa, deixei, me troquei, fui para a redação
e a gente teve que sair correndo sem saber o que a gente ia encontrar pela frente. É aquela informação que chega e você vai, né? Tem que ir para buscar. Então a gente chegou lá, a cidade sem energia, sem água, tudo no escuro, uma cidade completamente desconhecida para a gente. Quer dizer, a partir de agora a gente se vira para buscar informação. Em muitos momentos, a luz que nós tínhamos era da própria câmera. Aquele farolete de LED que a gente coloca para gravar, ou o próprio farol do carro. Foi um episódio que teve mortes, né? Caminhões foram arrastados. Quando você chega, se eu contar o cenário que a gente viu, você vira e fala, você está exagerando, porque é um absurdo. É um cenário de guerra, Pedro. É uma coisa que eu nunca tinha visto. Você vê pela TV, pela internet, mas quando você se depara com essa situação pessoalmente, você tem que pegar uns 5 minutos e dar uma respirada para você conseguir se organizar, se reestruturar e falar, como é que eu vou fazer isso aqui agora? Né? Famílias chorando, na porta do hospital, esperando notícia de vítimas, pessoas que morreram, pessoas desaparecidas. Né? Então é uma situação que a gente não está preparado no dia a dia para encarar. E aí a gente chegou, foi direto nas forças de segurança. Então você vai conversar com a polícia, com os bombeiros, com a guarda civil, né, com os guardas de trânsito, que foram aquelas pessoas que começaram a dar o primeiro suporte para a população. Porque imagine, nenhuma cidade no Brasil, acredito, que esteja preparada para uma situação como essa. E além de toda a catástrofe que a própria cidade viveu, quando a gente chegou lá, as forças de segurança estavam com o olho para poder resgatar as vítimas desabrigadas e desalojadas, para levar para o ginásio de esportes, para poder dar aquele primeiro suporte, e ainda assim tendo que tomar cuidado porque começaram a saquear a cidade. As pessoas se aproveitaram desse momento que as pessoas saíram de casa, estavam buscando o abrigo, outras pessoas começaram a invadir as casas para levar aquilo que tinha sobrado, né? Que era de valor. É uma situação completamente delicada que você vai sem saber o que vai encontrar. Caramba, é verdade, né? É verdade, tem isso também. Você pode chegar lá para uma situação e tá rolando uma outra ali, verdade. E como é que foi, por exemplo, para você? Você ficou um tempo na política. Algo... 5 anos. Na verdade, eu trabalhei na política desde 2007, quando eu trabalhava na prefeitura. Né? Fiquei até 2010, né? Até 2009, trabalhando na Secretaria de Comunicação. E aí depois, né, sem envolvimento direto na política, aí voltei em 2016, quando eu saí da Record. Aí é melhor filmar o tufão ou melhor filmar o tufão ou acompanhar a política? Brincadeiras à parte, né? A gente, é o que você falou, né? As pessoas demonizam o negócio, mas a gente não tá lá, eu não tô lá, eu não sei como que é, né? Mas deve ser um cenário bem desafiador, né? Porque assim, quem tá de fora, Pedro, ela tem a imagem que é transmitida para ela. Né? Para quem não vive o dia a dia da política, quem não conhece os bastidores, então fica com aquela primeira impressão, aquela imagem quando você tem na capa de um jornal, que é destaque de um jornal dentro de uma televisão, que fulano foi pego com dólar na cueca, que fulano foi pego com não sei quantos milhões, né? O desvio, corrupção, em vez do dinheiro ir para a saúde, está indo para o bolso de alguém, para parente, o casos de nepotismo, tudo isso existe, né? Não adianta a gente falar que não existe. Mas não é só isso. E assim, sem medo de errar, eu falo para você que isso não chega a 10% do que é a política hoje. Mas infelizmente isso ganha a maior notoriedade dentro dos veículos de comunicação. Eu tive a possibilidade de participar de bastidores. Eu conheci a política da forma como ela é feita, né? Participando de reuniões, de interlocuções, para poder fazer uma construção de um projeto, né? Então você começa a se deparar com informações que quem é daqui de fora não tem, realmente. Né? Quem está no dia a dia só lendo jornal, só vendo TV, só escutando rádio, não tem as informações que eu tive a possibilidade. Por isso que eu sempre falo, né? A questão da política, ela precisa ser muito mais explorada, ela precisa ser melhor contada, para que as pessoas boas cada vez mais não se afastem dela. Porque quando a pessoa boa se afasta, isso mais uma vez, não só da política, de qualquer profissão, você abre espaço para aqueles que não prestam. De fato, vocês que trabalham no cenário, vocês devem perceber isso com muito mais facilidade, né?
Quem não tá, cai muito em fake news, cai muito nessas coisas. Vocês provavelmente batem o olho e já sabem que é exagero, que é um partido tentando ferrar o outro. Os interesses, infelizmente, né, os interesses particulares ou partidários, em muitos momentos, eles prevalecem, né? Vão além do bem comum, do que deveria ser. Isso acontece, né? Não adianta apenas você subir num palanque, falar bonito, bater na mesa, começar a gritar, falar que você está defendendo determinada categoria ou uma área, enfim, seja lá o que for, se você realmente na prática não faz isso. Apenas o discurso não adianta nada, você precisa agir. E eu tive o privilégio e a possibilidade de estar ao lado de quem age, né? De quem trabalha, que realmente se dedica. E foi isso durante os meus últimos 5 anos, né? Sem final de semana, sem feriado, né? Muito pouco tempo em casa, viajando, correndo. Eu conheço praticamente todas as cidades do estado de São Paulo, né? E já teve situação de sair daqui de Botucatu, da gente atravessar o estado. A gente já foi bater lá em Cruzeiro, né? Cruzeiro é quase divisa com o Rio de Janeiro. São 600 quilômetros. Fazer um bate-volta, né? Não é para ganhar voto. A gente foi lá para trabalhar, para pegar demanda, para poder construir isso junto ao governo do estado e ver aquilo que era de interesse da população. Porque qual é o interesse que você tem de viajar 600 quilômetros no mesmo dia e voltar? Então, tem muitas situações que você começa a colocar a pesar e, infelizmente, o que vem à tona, na maioria das vezes, é o lado negativo. Mas tem muita coisa boa, tem muita coisa legal para ser contada, para ser melhor explorada, mas não existe o interesse para que isso venha à tona, né? Para que isso seja divulgado. Legal. E, de fato, eu acho que teve uma vez que a gente estava conversando e você... Não faz muito tempo. E eu percebi, assim, o brilho no olho quando você falava, por exemplo, não é possível escrever um projeto sim, entregar esse projeto ser aprovado e tal. E, de fato, a gente que está fora... A gente acha que é impossível. Imagina, escrever um projeto, isso aí vão pôr na gaveta. Você enxerga realmente assim com esse otimismo que é possível, se é uma causa boa, bem escrita, é possível que essa causa transite e seja aprovada. Infelizmente não acontece na velocidade que nós gostaríamos e muitas vezes que a gente precisaria, né? O serviço público ele tem essa diferença, e isso em qualquer esfera, né, seja na municipal, na estadual ou federal. Existe um trâmite a ser cumprido, até por se tratar de dinheiro público, não basta simplesmente bater na porta e falar, olha, eu preciso disso, ninguém vai sair, você não vai sair com um cheque assinado do governo do estado, né? Tem um processo burocrático, infelizmente, existe isso, né? Demora muitas vezes para que isso se concretize, mas é muito possível, né? E nesses 5 anos eu vi muita coisa acontecer, muitos projetos. E às vezes você fala, não, mas a minha entidade é pequenininha, né? Eu tô aqui numa cidadezinha do interior de São Paulo, de 15, 20 mil habitantes. Nunca que o meu projeto vai ser contemplado. Foi, né? E às vezes a gente fala, para nós, né, 50 mil é um dinheiro importante. É uma quantia significativa. Muitas vezes 50 mil para o governo do estado não é nada, né? Para quem vive com um orçamento de mais de 1 bilhão, 50 mil não é nada. Mas depende de um bom projeto. Quando esse projeto ele é bem construído e tem pessoas de bem que carreguem esse projeto, porque não adianta você ter esse projeto e colocar lá no armário, deixar na prateleira. Precisa de alguém que enxergue isso, conheça a importância e lute para que esse projeto seja aprovado. Legal. Então pega esse projeto, põe embaixo do braço, agora nós vamos dar canseira no governo do estado aqui até que isso... né, corra pelas secretarias necessárias e ele seja analisado e aprovado. E aí a gente passa por todo esse processo. E quando você vê desde o início, aquela primeira reunião que você fez com os representantes da entidade, na hora que você vê o início da construção de um projeto, na hora que você pega, começa a tramitar com ele lá nas esferas competentes e depois você vê o resultado, na hora que o recurso, né, que o dinheiro público é liberado, para aquele projeto ser contemplado, aí você vê as pessoas que começam a ganhar aquele sorriso gostoso que é para isso que você trabalha. Legal. E geralmente o processo, né, ele tem que ser, ele começa, por exemplo, eu tenho uma ideia e aí essa ideia vai talvez sanar um problema
da população da minha cidade. Geralmente começa o processo como? Eu tenho que falar com alguém que é um vereador, um deputado, eu tenho que ir na Câmara Municipal e apresentar a ideia. Como que funciona isso? Até é uma prestação pública, né? Tudo depende do próprio projeto. Existem algumas formas que você não precisa passar pelas esferas de governo, né? Outras, é importante, afinal é o governo que vai fazer depois a liberação do recurso. Se você tem, por exemplo, um projeto social, você pode ir direto ao governo do estado ou numa secretaria para poder apresentar esse projeto. Mas é aquilo que a gente sempre fala, e isso é em qualquer frente de trabalho também. Quando você já tem quem indica, o tal do QI, com uma abertura mais fácil, com um acesso mais fácil no governo do estado, as pessoas já começam a ter um olhar um pouco diferente. Né? Não adianta eu, Kleber, pegar um projeto, bater lá na porta do governador e esperar que ele me atenda para eu apresentar um projeto. Quando você tem interlocutores, deputados, vereadores, prefeitos, pessoas que já estão no meio político para levar esse projeto, ele já ganha um olhar diferenciado. Talvez um caso mais recente aí, o caso que o Pardini, né, fez com as vacinas, né? Não adianta nada você ter esse baita estudo, você deu um exemplo que é perfeito. Né? Não adianta a gente olhar e imaginar que um belo dia todos os profissionais do Ministério da Saúde acordaram, Pedro, tiraram na bolinha ou falaram: hoje nós vamos contemplar Botucatu com essa vacinação em massa. Não foi assim que aconteceu, né? E quem está nos acompanhando deve ter visto as inúmeras entrevistas que o Pardini deu contando essa história. Foi através da política que isso foi conquistado. Claro que existe todo o corpo técnico das autoridades sanitárias, médicas, por trás de todo um estudo e um projeto. Mas esse projeto foi levado pelas mãos de um político sério, que está preocupado com a causa de uma cidade e ficou lá, não foi um dia só em Brasília, foram vários dias, batendo na porta, dando canseira, até que alguém o recebesse para apresentar e levar esse projeto adiante e, enfim, Botucatu fosse contemplada. Você deu um exemplo perfeito, não cai do céu, as coisas não caem do céu. Eu até em outra oportunidade eu dei um outro exemplo aqui, que às vezes para nós que moramos em Botucatu, ele não tenha toda essa visibilidade porque a gente não precisa tanto dele. É o caso do restaurante Bom Prato, que fica lá do lado do Hospital das Clínicas, dentro da Unesp aqui em Botucatu. As pessoas que aqui se utilizam da Unesp, elas muitas vezes vão para Rubião, fazem as suas consultas e voltam para casa. E quem é de fora? Verdade. Essas pessoas que vêm de fora, elas vêm com um ônibus, com uma van, com uma perua que é oferecida pela prefeitura da sua cidade. Elas ficam, e a gente atende aqui em Botucatu 2 milhões de pessoas, de mais de 70 cidades da região. Até muito mais do que isso, oficialmente seria isso. Tem gente que vem de Itapeva, de Itararé, lá na divisa do Paraná, para ser atendida aqui no Hospital das Clínicas pela sua referência, pela sua excelência e pela sua especialidade. Agora imagine você, um ônibus com 30, 40 pacientes que vem de qualquer cidade da região, ele fica o dia inteiro estacionado ali no Hospital das Clínicas. Então, às vezes a sua consulta começa às 7 da manhã, mas você não termina a consulta e vai embora. Você tem que esperar o último paciente que veio com você no ônibus ser atendido. Muitas vezes a consulta está marcada às 5 da tarde. Então você fica o dia inteiro aqui. Essas pessoas que vêm de fora hoje têm o restaurante Bom Prato para poder se alimentar. Café da manhã 50 centavos, almoço a R$1. Verdade. Antes não tinham o que comer. As pessoas passavam fome. E nós estamos numa região que é abençoada. Nós não estamos no Vale da Fome, né, no Corredor da Fome, como outras regiões são conhecidas. Nós estamos num cenário extremamente desenvolvido, comparado a outros locais. As pessoas vinham aqui, Pedro, e passavam fome. Então essa foi uma luta que teve a mão de políticos sérios para que esse recurso, esse equipamento contemplasse não só Botucatu, mas todas as cidades da nossa região e as pessoas que são atendidas. Porque o Bom Prato ele tem um mecanismo que ele só pode ser instalado em cidades com mais de 200 mil habitantes. Botucatu não tem. Só que o Hospital das Clínicas recebe muito mais do que isso. Então foi provado, foi feito um trabalho em cima disso, para que o Hospital das Clínicas, Botucatu e toda a nossa região pudessem ser contemplados com um equipamento tão importante como esse. Através de quem? Da política. É verdade. Não, faz sentido.
Faz sentido mesmo. Existem realmente em todas as esferas pessoas que realmente lutam pelo bem, né? Talvez não fazem mais porque são impedidas, né? Por N motivos que não vem ao caso aqui mencionar, mas e trazem benefícios como esse, né? Você vê a questão da vacina, fomos privilegiados, né? Sim. Eu nem sabia, eu descobri recentemente, assim, porque eu estava participando de um outro projeto, e aí era um projeto ligado à educação, e aí na hora que foi mencionado por uma das pessoas que estavam juntos, tem um outro fator, nós já estamos lá, nós fomos a primeira cidade a vacinar mais que 80% da população, não sei o quê. Nossa, o projeto caminhou muito mais rápido. É verdade, não sei o quê. Vocês podem olhar, é domínio público, está na internet, o prefeito da cidade conseguiu, tal. E isso é um negócio que realmente está ligado a pessoas que têm o coração mesmo de ir lá e lutar pela causa. Coloca o interesse comum acima de qualquer coisa. Essa é a diferença. É isso que faz a diferença realmente. E para você, assim, tá inserido neste... Agora não... deixando um pouquinho a política de lado, né? O jornalismo, para quem está de fora, o jornalismo ele tem um sabor, para quem está dentro ele tem outro sabor. Você enxerga de fato a região com um olhar jornalístico, você enxerga a região como algo promissor? Tem muita gente que vai ouvir, que talvez é de São Paulo, de outras... Eu, por exemplo, quando visitei Botucatu há 12 para 13 anos atrás, eu me apaixonei e falei, cara, isso aqui é uma pérola, né? Uma pena que hoje a gente vive, assim, a gente percebe que muita gente daqui não dá valor, né? Não, é tipo como se o santo de casa não faz milagre, né? Não dá valor, mas a gente vem de fora e cada dia que passa eu vejo mais pessoas de São Paulo olhando e falando, nossa, Botucatu é top. Você também, enquanto jornalista, você consegue enxergar isso? Você consegue ver essa grandiosidade da nossa região? A nossa região realmente ela é privilegiada, né? Ela conta com profissionais extremamente qualificados, né? Pessoas do bem, preocupadas realmente em passar a informação. Temos veículos de comunicação muito respeitados, né? A questão de você ter a oportunidade muitas vezes no mercado de trabalho, né? Para quem está nos acompanhando que é jovem ou às vezes tem aquele encanto pelo jornalismo e gostaria de seguir na profissão, a gente não pode ficar muito preso às vezes naquelas possibilidades que o mercado nos coloca. Legal. Às vezes a gente tem que sempre dar o primeiro passo. Vamos empreender, né? O teu podcast, ele incentiva realmente isso. Todo o trabalho que você desenvolve é para despertar nas pessoas aquela grandeza e a intenção de realmente o que eu posso fazer de diferente. O fazer diferente muitas vezes não é você criar a roda, né? Não é você fazer o que nada existe, mas é você ter um formato daquilo que o mercado está pedindo no momento. Hoje, as redes sociais tomam conta de tudo. É difícil você ter um imóvel hoje em qualquer cidade que não tenha acesso à internet, independente da classe social, né? Tá muito próximo das pessoas. Então, às vezes, você não tem veículos de comunicação grandes, como Folha de São Paulo, como o Estadão, na nossa região, né? Por exemplo, tem um jornal, não preciso nem citar o nome, mas de Jaú, era um jornal centenário. Ele deixou de ter a tua veiculação. Ele ficou apenas online. Parou. Livros, né? Você, num certo momento, falou, gosto muito de ler, nós temos que ler livros. Parou isso. Quantas livrarias estão fechando? A Saraiva mesmo em São Paulo, que tinha mega store em muitos shoppings, fechou. Hoje é tudo na internet, né? Você baixa o PDF de um livro, você começa a buscar essas informações de maneira virtual. Isso está normal. É o nosso novo normal hoje, ainda mais com a pandemia. Acendeu ainda mais essa visão e esse cenário para o mundo virtual. Então eu acho que as pessoas, assim, que elas têm um sonho, se elas estão voltadas pro jornalismo, independente de você enxergar uma possibilidade de alguém te contratar, isso ele não tem que ser o fundamental, né? Elas podem inovar, podem empreender, que foi o que nós fizemos aqui em Botucatu. Nós não podemos esperar apenas uma oportunidade de alguém nos convidar, de alguém oferecer uma proposta de trabalho. A gente tinha um ideal, a gente tinha um sonho e começou a colocar no papel mesmo, né? Como boa estratégia. Desde o primeiro passo, etapa a etapa,
qual que era a ideia. Nós fizemos todo um trabalho de planejamento estratégico, Pedro. A gente não colocou o Estação Notícia ou o 14 News no ar simplesmente porque a gente acordou num belo dia e falou, não, vamos criar um site de notícias ou vamos criar um jornal aqui que ele é transmitido pelas redes sociais com imagem, com tudo, simplesmente porque é um desejo, né? Ele tem que partir de um desejo, de um sonho, de uma ideia. Mas aí a gente tem que começar a colocar no papel todas as ferramentas necessárias para que isso realmente dê um resultado positivo, né? Então eu acho que vai muito disso, né? O interior de São Paulo pro jornalismo ele tem altos e baixos, né? Até porque o custo, né, o valor de um profissional que ele é formado, então muitas pessoas começam a fazer o próprio jornalismo. Você trabalha com isso também. Muitas pessoas, quando você vai oferecer às vezes uma prestação de serviço, como o caso tem aqui o próprio Clube do Marketing, que faz um belíssimo trabalho na cidade, quando você coloca profissionais capacitados e gabaritados para um determinado segmento, muitas pessoas olham torto e falam, mas é caro. Não é caro, é o valor de um trabalho profissional, né? E aí a pessoa, não, eu faço eu mesmo aqui em casa. Não sei se vai ter o mesmo resultado. Em alguns momentos, dependendo do segmento e da proposta, pode dar um resultado imediato, um resultado até um determinado momento. Depois disso, até numa reunião nossa aqui a gente brincou, né? Se você acha caro um profissional, você não sabe quanto custa consertar o serviço feito por um amador. É tudo isso. Qualquer coisa que a gente vai fazer na nossa vida, se você vai fazer uma reforma na sua casa, você vai buscar alguma referência. Você não vai colocar qualquer pessoa para consertar a tua casa correndo o risco de desmoronar depois. Para todas as frentes é isso. Então o jornalismo ele traz esse romantismo. Eu sou um apaixonado pela minha profissão. Diariamente busco me especializar, busco estudar, buscar as informações realmente para a gente sempre poder evoluir. Não que a gente está fazendo algo inovador, só de diferente. Mas existem aqueles formatos que você busca para atrair. Principalmente para fazer aquilo que você acredita, mas principalmente para poder entregar ao seu público, que é o seu cliente pela informação, aquilo que de você eles esperam. Perfeito. Você tem alguma ambição profissional assim de sei lá, às vezes ter um projeto social, alguma coisa do tipo, que ajude pessoas? Todo mundo que eu converso aqui, às vezes a pessoa fala, eu gostaria muito que pudesse ter uma frente assim, que eu ficaria encantado de poder participar, né? Você tem alguma... O projeto social pessoal assim, eu não tenho, pessoal eu digo, né? Eu participo de vários projetos, de muitas ações sociais, né, que tem um retorno fantástico, né? Principalmente no grupo de futebol que nós temos, né, da Associação Desportiva Rebola, até antes da pandemia, uma vez por mês a gente realizava um amistoso. O Rebola, para quem não conhece, é um grupo de amigos, é uma associação. Um grupo de amigos, todos os sábados nós nos reunimos e jogamos, entre nós mesmos. E aí a gente decidiu que um domingo por mês a gente ia fazer um amistoso com outro time da cidade. E esse amistoso, todas as pessoas envolvidas fariam uma doação. Então a gente buscava uma entidade ou um bairro, alguém que estivesse precisando de determinada situação, produto, seja lá o que for, e a gente fazia esse mês voltado para essa entidade, por exemplo. Eu estou precisando de leite. Então a gente fazia durante todo o mês uma grande arrecadação de leite para poder entregar, seja para essa pessoa, para essa entidade. Isso é um projeto que a gente participa. Aí tem a campanha de Páscoa, a campanha do Dia das Crianças, do Natal, ao longo do ano. Claro que a pandemia, ela freou os nossos amistosos, mas ela não deixou de fazer as nossas doações. A gente continua sem ter o jogo, vamos falar assim, de reunir a turma lá para um churrasquinho, para tomar uma cerveja, para reunir a galera para um bate-papo, para um truco, para poder fazer isso. Então a gente faz sem precisar do amistoso. E no próprio programa agora, né, no 14 News a gente já fazia isso, e no Estação Notícia a gente está fazendo também. Nós temos a parte social do programa, que é dar visibilidade àquelas pessoas que precisam divulgar determinadas situações, determinadas coisas, né? Então, tem gente que fala assim, eu estou precisando de emprego. A gente divulga, a pessoa está precisando de um emprego, tem isso. Então, a gente vai criando esse canal de comunicação, porque o que a gente tem é um espaço. Muitas vezes a pessoa só precisa desse espaço para poder divulgar a ação dela.
E é isso que a gente está fazendo. Fora isso, tem outras ações, porque no grupo de WhatsApp, entre amigos, né, tem fulano de tal que está fazendo tal arrecadação. Vamos ajudar de tal forma, dentro daquilo que a gente consegue, colocando a nossa estrutura, mas acho que mais importante do que a gente pedir para os outros é a gente mesmo se engajar para participar. Com certeza. Porque é muito fácil só você abrir uma campanha, uma ação social e pedir que os outros apenas participem, sendo que você apenas está de braços cruzados esperando que as outras pessoas façam por você. Acho que às vezes um gesto de carinho, né, uma atenção muitas vezes, vale muito mais do que qualquer outra coisa. Com certeza, com certeza. Todo profissional que a gente conversa aqui, ele tem uma característica diferente, ele tem uma habilidade diferente, isso é muito bacana. E como tem muitos jovens que escutam, tanto no Spotify quanto assistem pelo YouTube, se você pudesse mencionar hoje, do teu ponto de vista, óbvio, né? O que você acha que é o grande diferencial para uma pessoa que pretende aí no mercado ter uma boa absorção aí no mercado aí? Eu não vou falar nem tanto só por ter um negócio ou empreender na sua causa, né? Porque a gente pode empreender na causa de outros. Mas o que você enxerga aí como sendo um diferencial assim que você talvez aplicou para você e você viu que é uma coisa que o mercado procura? São várias frentes, né, Pedro, que a gente pode lidar. O bom profissional é aquele, primeiro de tudo, que acredita naquilo que ele faz. Eu acho que você tem que estar engajado numa causa, independente da profissão. Você tem que acreditar e ser um eterno apaixonado por aquilo que você faz. Né? A gente sempre escuta aquela frase: faça aquilo que você gosta e você não vai precisar trabalhar nenhum dia da sua vida. Né? Porque muita gente às vezes escolhe aquela profissão pensando no dinheiro, na questão do sucesso, da aparição. Isso tudo é consequência, né, daquilo que você faz. Primeiro de tudo é você acreditar e buscar realmente aquilo que você acredita que você tem como um sonho. Segundo, é entrar de cabeça em tudo. Né? Você dar o seu máximo, você se especializar, se capacitar, não se acomodar, né? Porque qualquer tipo de acomodação, de certa forma, ela vai impedir o seu crescimento pessoal e profissional, né? Em todas as profissões isso. E acima de tudo, você sempre ser proativo, né? Todo mundo espera de você que você seja diferente, porque igual você tem muitos já no mercado de trabalho, né? E essa diferença que pode te dar um gatilho para algumas coisas. Você ser proativo, você ajudar, o companheirismo que a gente não vive hoje, né, e principalmente a pandemia acendeu muito isso. Eu até, numa outra entrevista, que as pessoas me perguntaram, falaram assim, como é que você está vendo esse momento que a gente está meio que se afastando da pandemia ainda? Eu falei, a pandemia existe ainda. Né? Nós tivemos a vacinação em massa, não significa que a pandemia acabou. Nós temos um alento. Né, temos um diferencial que é para a gente poder aos poucos ir retomando a nossa rotina. Mas eu fiquei muito assustado ainda com o egoísmo que predominou durante essa pandemia. Sempre falei para as pessoas, a gente está na mesma tempestade, mas não está no mesmo barco. Né? Há pessoas que estão passando fome, que perderam seus empregos, que estão passando necessidade nessa pandemia. E é diferente de você realizar uma ação realmente para fazer a diferença para essas pessoas, do que você fazer uma ação pontual, né? Só para tirar a fome daquela pessoa naquele determinado momento. Né? A gente viu pessoas apontando o dedo, fazendo julgamento. As redes sociais hoje viraram um balcão de grosseria, né? De absurdos. Todo mundo se achando no direito de xingar, porque se você posta uma foto ao lado da sua esposa, se você está num jantar, qualquer coisa, Pedro, você virou uma vitrine. Ah lá, tá vendo? Ao invés de ficar em casa, ah lá, ó, para você tá bom aí se divertindo, né? Eu tô aqui passando necessidade. Como se você tivesse a culpa por aquilo que a outra pessoa está passando. Né? Então eu acho que essa questão da solidariedade não predominou durante a pandemia. Por que eu falo isso? Porque a gente vê isso no dia a dia do mercado também. Né? As pessoas não se abraçando, não o abraço que eu digo físico realmente. As pessoas estendendo a mão para ajudar aquelas que estão apenas chegando. Né? Eu também já fui estagiário um dia. Eu já fui, durante esses cursos de jornalismo que eu fiz durante a faculdade, eu contei com pessoas fantásticas, que estenderam a mão, falaram, vem cá garotão, vem cá moleque, é assim, assado, tal. Você ensinar não significa que você está perdendo seu espaço, pelo contrário.
você está ganhando espaço diante de muitas pessoas que só olham para trás e falam, lá, tá vindo aí mais uma. É mais um aí que está querendo roubar o nosso espaço. Há espaço para todos. Né? Se você não consegue um espaço naquela empresa, às vezes que você almejou, porque toda criança, todo jovem às vezes tem isso, né? Nossa, eu gostaria muito de trabalhar naquele lugar ou naquele escritório, né? Seja por uma referência ou pela profissão, por aquilo que você escutou. Muitas vezes você não consegue, mas nada impede de você se organizar e você se programar para construir o seu espaço. Pode ser que eu não consiga lá naquele primeiro momento, mas por que não construir o meu próprio espaço aqui? Vamos dar o nosso passo. E através disso, da solidariedade, desse companheirismo, do você acreditar e se especializar, que a gente vai conseguir fazer o diferente nesse mundo caótico que a gente vive hoje. 100% de acordo. E embora você tenha tido uma base muito bacana, né, pais que incentivaram, que promoveram, né, não é a realidade da grande maioria, mas a gente também, como você acabou de falar, né, são situações diferentes, a gente tem que observar e pensar. Eu olho para uma situação dessa e penso assim, cada um dentro das suas possibilidades estão apoiando os filhos para que eles realizem os sonhos? Estão facilitando a vida dos filhos para que eles experimentem vários cenários e possam chegar na vida adulta e falar, puxa, meus pais me ajudaram, né, a decidir qual que seria algo mais bacana para mim. Então eu olho com muito bons olhos. Mas eu acredito, né, até por ser jornalista, que você é um estudioso, né? Você deu várias pitadas disso aqui ao longo do bate-papo. Teve livros, informações assim que você leu que fizeram a diferença para você? Eu sei que deve ter um monte, mas teve algum marcante para você? Algum livro que você leu? Ou uma palestra que você foi? Uma revista que fez a diferença? Até no último entrevistado aqui, ele falou, cara, livro não, porque eu não tinha o hábito de ler livros, mas ele falou, eu sou aficionado pela revista Pequenas Empresas, Grandes Negócios, e aí a gente deixou como recomendação até para as pessoas lerem essa revista. Toda a minha base didática, né, ela ocorreu durante a faculdade e pós-graduação, né? Confesso que hoje eu não sou um cara que compra um livro para estudar, não tenho esse hábito. Eu leio artigos, parte da internet, mas o que muito me deu dessa vivência e dessa experiência, né, o que trouxe muito daquilo que eu trago, né, para a minha experiência de vida, foram exatamente esses contatos que eu fiz ao longo de todo esse tempo, desde o começo da faculdade até os dias de hoje. Né? Eu sempre fui muito curioso, nunca tive preguiça. Né? Tanto que durante a faculdade, durante esses cursos, né, que a gente fazia, a gente visitava muitas redações. E isso traz uma bagagem muito legal para quem realmente, como eu, queria ter esse lado voltado para o campo realmente do jornalismo. Né? Então essas pessoas que passaram ao longo da minha vida, assim, elas contribuíram demais. Né? Porque enquanto estava toda a turma às vezes da faculdade olhando a gráfica, o equipamento rodando, numa redação, tudo... Eu estava enfiado lá na redação, enchendo o saco com alguém. Puxava a cadeira, sentava do lado. Oi, tudo bem? Prazer, Kleber. Você não, eu sou repórter, eu sou editor, eu sou chefe de redação. Como é que funciona? Então, quer dizer, eu era o cara que dava aquela escapulida da turma, que seguia realmente a excursão, vamos falar assim, e eu ia para o lado da curiosidade mesmo, de buscar aquelas informações. Porque assim, o que queria me interessar? É bacana. É curioso você saber como é que funciona uma gráfica, o rodar o jornal. Mas assim, eu não queria trabalhar dentro da gráfica, eu queria trabalhar na redação. Então eu precisava entender como que funcionava a redação. Então a gente visitou várias redações de jornais, emissoras de TV. Durante os trabalhos da faculdade, a gente fazia questão de convidar pessoas que naquele momento eram as nossas referências. Né? Ou o radialista, ou o cara da TV, o próprio produtor do jornal, né? Que muitas vezes não aparece, mas ele é o cara fundamental, né? Porque ele que organiza toda a pauta, que coloca aquela informação que a gente vai estar recebendo depois. Então eu visitava, né? Fazia tudo isso. Durante a pós-graduação, a mesma coisa, né? Contatos com os professores, porque eram professores que já estavam no mercado de trabalho. Eles eram professores e atuavam em empresas, como consultores ou como pessoas contratadas realmente naquela área de atuação delas.
Essas pessoas trouxeram muitas coisas. E aí na hora que a gente começa a trabalhar, por exemplo, na Record, com um chefe de jornalismo, que já foi repórter de TV, que já foi produtor, que passou por várias etapas dentro de grandes emissoras, pega você do lado e fala, viu, é assim, é assado. Aí cabe a você também expandir e abrir o seu leque de conhecimento para captar todas essas informações e colocar em prática. Não adianta você ter uma baita referência do seu lado se você não quer assimilar tudo aquilo que ela tem para te oferecer. Eu tive isso. Essa curiosidade, esse fato aguçado, para poder de cada um aquilo, claro, que eu considerava importante também. Porque tem muita coisa que pode ser para aquele momento, mas que depois você não vai usar. Né? Então tudo isso eu consegui assimilar muito bem. Aquilo que era importante, você guarda, reflete e aí você começa a usar. Aquilo que teoricamente não vai fazer a diferença, serve como experiência, porque numa próxima oportunidade você fala, não posso fazer isso. Né? Já vivi aquilo, não deu certo. É meio que o poder do network, né? De estar junto com pessoas certas, em momentos certos e talvez as pessoas pensem, quando ouvem o termo sugar, como se você estivesse fazendo, mas é real, né? É real, a gente suga das pessoas o que tem de melhor. Não é um parasita, não. É um sugar bom, né? Para ficar acomodado. É o sugar para aprender ainda mais e contribuir com determinada causa. Legal. Aí depois a gente deixa recomendado até no Instagram uma leitura bacana fortalecendo o network. Como é que você pode fazer um network mais estratégico, tá perto de pessoas estratégicas? A gente deixa uma recomendação de leitura bacana para a galera. Kleber, você é casado? É casado, né? Eu conheço a Bruna, inclusive, eu acho que é legal, inclusive, falar. Ela não é do cenário da... A gente se formou junto. Se formaram ela é jornalista também. Mas ela atua junto com você hoje? Como que... Hoje não, né? A gente atuou junto por uma boa parte, né, da nossa vida. E aí, quando eu fui para São Paulo, né, nesse projeto da Assembleia Legislativa, eu me afastei do 14 News. O 14 News é um projeto que nós criamos, eu e o Cristiano Alves, né, que a gente trabalhava junto na Record. Isso surgiu em 2015. Quando surgiu esse projeto, a gente falou, a gente queria colocar um site aqui em Botucatu de notícias, porque a gente era bombardeado de informações, não só de Botucatu, mas de toda a região. Por trabalhar numa emissora grande, então todas as informações chegavam para a gente. Então a gente falou, acho que é importante a gente não só ter essa informação, mas para poder passar para as pessoas isso. Então nós criamos o Agência 14 News. Logo depois, quando eu fui para São Paulo, e como eu estava envolvido com a política diretamente, por dois motivos. Primeiro, que não ia ficar um negócio muito legal, né? Eu estar trabalhando extremamente voltado para a política e ter um site de notícias, porque querendo ou não, muitas coisas conflitavam. Havia conflito de interesses e muitas demandas e muitas pautas. E segundo, porque realmente eu não tinha tempo para fazer isso. O meu tempo era exclusivamente dedicado a esse trabalho político que eu fiz. Nesse período, a Bruna entrou no site para cuidar da parte administrativa, parte financeira, para fazer toda aquela parte, entre aspas, chata, né? Que uma empresa precisa e ela é chata, mas é fundamental. Precisa ter uma pessoa exclusiva voltada para isso. E o Cristiano foi tocando a parte editorial, a parte jornalística. A Bruna nunca quis, ela não se encontrou no jornalismo. Se formou, tudo certinho, mas ela foi para outra área depois. Ela tem a parte dela de organização de eventos, tem a empresa de decoração, de artigos personalizados. Então ela voltou para essa área. Quando agora eu voltei de São Paulo, eu conversei com o Cristiano, falei, estamos de volta para o 14 News para a gente dar uma nova guinada. Porque um site, né, por maior ou menor que ele seja, toda empresa precisa ter um mínimo de uma estrutura para que você alcance novos horizontes. A gente nunca foi acomodado, nunca quis estagnar, nunca ficou contente com aquilo que a gente atingiu. Sempre é importante a gente evoluir. E aí, conversando com o Cristiano, a gente chegou nesse novo formato do layout, de tudo que nós já conversamos. Você tem a experiência e principalmente o conhecimento de tudo que a gente está bolando nesse novo momento que o 14 News vive. Ele falou, está na hora da gente dar uma guinada, né, com sangue novo. Então a gente reforçou a equipe,
Está com a gente também agora o Guilherme Dorini, que trabalhou muito tempo comigo, a gente trabalhou junto, né? Desde menino, na verdade, a gente se conhece, desde moleque, né? Porque a gente estudou junto, apesar de escolas diferentes, mas o nosso grupo de amigos era o mesmo. Então a gente fez judô junto, depois a gente saía de balada, era o mesmo grupo de amigos, ele se formou em Bauru, eu me formei em São Paulo, mas de final de semana, quando a gente voltava para Botucatu, a turma toda se encontrava para curtir o final de semana. Ele trabalhou comigo também lá em São Paulo, na Assembleia Legislativa, ele ficou 2 anos e meio comigo, né? Depois saiu, e aí agora a gente se juntou de novo para esse projeto. Até durante esse trabalho, a gente criou essa agência de comunicação, né? A Smart Comunicação é nossa, né? Minha e do Guilherme Dorini, e agora a gente montou essa equipe para dar um suporte ainda maior para o 14 News. Então são 3 jornalistas que fazem parte do 14 News hoje, cuidando de toda a parte editorial, a parte burocrática, administrativa. Então a gente reforçou. E nisso surgiu a ideia desse novo produto do 14 News, que é o Estação Notícia, que é recém-lançado aqui em Botucatu e que já tá muito legal, já está tendo resultados muito positivos comparados àquilo que a gente projetava, né? Para esse período que nós estamos vivendo, né? Entrando aí na terceira, quarta semana, a gente já tem resultados que nós almejamos mais para frente ainda. Legal, bacana. Se você quiser até aproveitar, os estúdios do Estação Notícia, eles... O estúdio está montado no Shopping Boulevard Cidade, ali na região central de Botucatu. Aí nós criamos um modelo daquilo que nos admirava, vamos falar assim, né? Porque quando a gente criou essa ideia, Pedro, que a gente queria colocar um jornal à disposição, a gente começou a estudar, né, o que fazer, não para ser mais um, né, para trazer algo de diferente realmente daquilo que as pessoas estão acostumadas a ter aqui em Botucatu. Fato é que quando eu voltei de São Paulo com essa ideia, a primeira pessoa que eu fui conversar foi o Cleiton Santos, que trabalha lá na Clube FM, que é um cara fantástico, profissional de primeira linha, manja tudo e mais um pouco, conhece muito da parte técnica, da parte artística, plástica. E eu lembro que a primeira reunião que nós tivemos foi 9h30 da noite, que era o único horário que a gente tinha, assim, ele com os compromissos dele, eu com os meus. A gente conseguiu se encontrar um dia às 9h30 da noite para começar um bate-papo. Falei com ele pelo Zap, falei, precisava trocar uma ideia com você sobre tal coisa. Marcamos tal. Cheguei para ele, falei, viu, eu tava com uma ideia, se eu precisar fazer tal tipo de coisa, qual o equipamento que eu preciso? Ele olhou meio assim, mas falou, não, tá bom, para isso você precisa de tal coisa. Falei, e se eu quiser fazer isso? Ele, para isso você precisa fazer tal coisa. Falei, para tal coisa. Ele falou, para por aí, porque não vai dar certo. Falei, já abre o jogo comigo, qual que é a tua ideia, o que você quer? E eu apresentei o projeto para ele. Falei, eu tô com uma ideia, um projeto para fazer isso, assim, assim, essa... Bem no começo, né? Não estava todo desenhado, era só uma ideia realmente. Falei, só que eu preciso saber onde eu estou me metendo, né? Que tipo de investimento que precisa ser feito, qual é a estrutura que eu vou ter para saber se eu vou ter braço e perna para poder alcançar isso. Ele adorou, na hora. Ele olhou e falou, nossa, é o que eu quero, é o que eu acho que pode dar certo, tem tudo, pode contar comigo. Que legal. Tô junto nessa. Aí nós começamos a desenhar esse projeto. Né, na parte primeiro estrutural de equipamento, tudo que a gente precisava. Aí falou assim, a gente precisa ter um estúdio, né, para poder fazer aquilo que a gente quer, esse jornal nesse formato que a gente precisa. Um estúdio, ele depende de um espaço, vamos atrás de um espaço, porque a gente queria fazer nesse formato de estúdio aquário, né, todo de vidro, que as pessoas passem e consigam saber o que está acontecendo. Legal. Elas consigam enxergar o que está rolando, quem que é o entrevistado, quem que é o apresentador. Uma pegada Jovem Pan, né? Isso. Um estúdio aquário, uma bolha, mas tudo visível. E aí, beleza, chegamos nesse formato. Fomos conversar e encontramos um lugar ideal, que é dentro do Boulevard Cidade. Por quê? É um lugar bem localizado, região central de Botucatu, fácil acesso, tem estacionamento gratuito e coberto. Então todo mundo que possa usufruir daquela estrutura que é fantástica, né, do Boulevard, tá lá. Tem praça de alimentação, tem loja, tem escritório, tudo que você possa imaginar tem naquele espaço, tem naquele lugar. Então a gente falou, encontramos o lugar perfeito, o lugar ideal. Agora a gente precisa de uma equipe, né, uma equipe para poder tocar
esse projeto. Eu sempre digo o seguinte, não adianta você ter apenas ao lado os seus amigos. Claro que isso é um fator importante, porque quem está do seu lado, se você tem uma afinidade e você já conhece, é mais de meio caminho andado. Sim. Mas só isso não basta. Amigos, negócios à parte. Eu sou um cara privilegiado, né? Tenho a sorte de poder ter ao meu lado não só amigos, mas pessoas competentes. Grandes profissionais que inclusive também abraçaram esse projeto. Quando a gente começou a desenhar, porque aí saiu da cachola e foi realmente na ponta do lápis. Vamos começar a colocar aqui o que a gente vai construir dentro desse projeto. E aí começou todo o planejamento estratégico. Uma coluna voltada para a parte estrutural e a outra coluna voltada para a parte organizacional. Vamos fazer tudo isso. Falamos, aí ficou eu, o Cleiton, o Guilherme e o Cristiano. Então, a gente viu o que o jornal precisaria de estrutura para ele poder estar no ar. Parte de equipamentos, ok. O jornal, ele vai ter tal formato, ele vai ter isso, vai ter aquilo. Nós precisamos de tais profissionais. Então, cada um está cumprindo uma função que é primordial. E antes da gente colocar no ar, como que vai ser o formato desse jornal? Não é da minha cabeça que tem que sair. A gente pode ter uma base, pode ter uma ideia. Mas como a gente trabalha com informação que é um produto você tem que ter público. Não adianta você ter um produto e ninguém consumir esse produto. E aí a primeira regrinha do marketing é o quê? Da publicidade. Você faz um produto para atender o seu público. Vamos ouvir o nosso público então para saber o que eles querem. O que é o desejo que eles têm para esse produto. Claro que a gente não tinha recurso financeiro, Pedro, para contratar uma instituição de renome para fazer essa pesquisa de mercado em Botucatu, porque custa caro, com profissionais. Então nós começamos a fazer um pouco a lição de casa. O que é a lição de casa? Quem está do nosso lado também consome a informação, que é o nosso produto principal. Por que não perguntar para quem está do nosso lado que tipo de jornal você gostaria de ter? O que você gostaria de ter num jornal que vai fazer você ficar com a sua atenção voltada para aquilo lá e consumir aquela informação? Começamos a fazer isso. Primeiro com as pessoas que estavam próximas, aí começamos a expandir um pouco o nosso horizonte. Vamos ver através do Zap, grupo de amigos. Pessoal, se tivesse um jornal em Botucatu, o que você gostaria de escutar? O que você gostaria de ter nesse jornal? E fomos pegando um pouco de tudo que a gente viu. A gente grudou tudo isso, agrupou e colocou no papel. A gente precisa agora ter um jornal que tenha tudo isso. Não adianta nada você perguntar e não colocar em prática. E aí pegamos, unimos tudo isso dentro de um projeto e aí saiu o Estação Notícia. Não, sucesso. É bem o que você falou mesmo. A ideia é clarificar o projeto, E se possível, ouvir o público, É ele que vai consumir, Isso, inclusive, que você falou, é um negócio que é uma prestação de serviço mesmo para a sociedade. Tem muita gente, por exemplo, você deve saber disso, trabalha com comunicação também. Tem muita empresa que contrata uma agência, por exemplo, e quer que faça um negócio que agrade a pessoa. E às vezes os profissionais que estão ali, puxa, mas você não vende tal coisa? Você não atende esse público? E a gente fica num dilema, porque se você faz para o público, o cliente não se agrada. Não, ele quer agradar ele. Então fica até uma devolutiva aqui, Faça para o público. Esse tipo de ação que foi feita, a probabilidade de sucesso do projeto é muito maior porque você ouviu quem vai consumir. A gente sempre fala, Quando você tem, não que a gente tinha todo o tempo do mundo para construir esse projeto, mas não era uma coisa que a gente ia colocar da noite para o dia. Até porque teve a reforma do espaço para poder adequar, você conhecer, você vê. Então cada detalhe, cada cantinho foi pensado de acordo com aquilo que nós gostaríamos e vinha ao encontro daquilo que nós captamos dentro dessa pesquisa mercadológica, Então a gente colocou no começo. Nós temos aqui um determinado período. A nossa ideia para estrear, para colocar o jornal no ar é tal dia. Então assim, 90% do tempo que nós temos, nós vamos planejar para fazer a coisa certa. Quando você dá certo nisso, nesse planejamento estratégico, a chance de você ter um erro é muito pequena. Então a gente trabalha 90% do tempo planejando, organizando e 10% executando. Por quê? Além da gente não ter todo o tempo do mundo, mas também não precisava ser da noite e do dia,
nós não temos recursos suficientes para poder dar margem para erro. Então não adianta eu chegar agora e falar, ó, depois de 2 semanas, galera, da gente no ar, tá tudo errado, vamos tirar tudo que tem no estúdio e vamos começar do zero. Não dá. E o que você falou é fundamental, né? Quando você é procurado, né, por algum cliente buscando avançar em algum ponto da tua empresa, da tua marca, a primeira pergunta que cabe a nós fazer é o seguinte: qual é o seu objetivo? Né? O que você busca ao estar me procurando? Qual que é a sua ideia? É a autopromoção? É a busca por novos clientes? Ou você quer ter apenas a tua marca fixa no mercado? Né? Além de outras frentes, claro. Mas muitas pessoas começam a confundir a visão com a meta que elas têm daquilo que é importante pro negócio dela. Né? E essa confusão a gente não tem esse direito de fazer, porque a gente não tinha tempo para errar. Então foram 2 meses e meio praticamente de uma reforma, porque a gente pegou o espaço, era tudo quebrado. Né? Parede descascada, piso, porque era uma outra loja antes, era um outro segmento. Então a gente começou literalmente do zero. E ver esse crescimento foi muito legal também, porque diariamente a gente viveu aquilo. E na hora que você tem um resultado como hoje, ficou realmente um espaço fantástico. E o retorno que a gente tem é de todos os entrevistados e as pessoas que vão lá nos visitar para tomar um café, para tomar uma água ou só para conhecer o espaço, porque ele ganhou um destaque no corredor do Boulevard. Ele ficou um espaço muito bonito, ficou agradável. Então as pessoas que saem dali falam: nossa, eu não imaginava, porque às vezes a gente vê pela foto, né, e pessoalmente é completamente diferente, né, o design, o layout, tudo. É uma proposta bem jovial, bem moderna, bem diferenciada mesmo. Parabéns aí pelo projeto. Para que entra, né, a gente já tem os dois lados, né? Um é o sofazinho da espera, para a pessoa ficar confortável, e tem o outro lado que é o nosso xodozinho ali, né? O nosso happy hour ali, né? Que terminado o programa, a prateleira de baixo ela começa a dar uma agilizada lá, cara. Mas muito legal. Cara, foi muito legal conhecer um pouco da sua história, né? A gente sabe que tem muitos detalhes aí que faltaria tempo. Para mim foi um prazer estar com uma pessoa da sua envergadura, né? Que tem uma história aí de batalha, de conquistas muito grande, né? Lembrando que durante vários momentos aqui, que eu pensei algumas informações, assim, é um cara que batalhou bastante, que estudou, foi fazer curso para se especializar, e eu falo bastante isso inclusive em sala de aula: se mantenha em movimento. Né? Então eu percebi que você é um cara do movimento. Então quando você está em movimento, as oportunidades acabam pingando, e você é um cara que sabe bater pro gol. Né? Dá para perceber que é um cara que, quando pinga oportunidade, você sabe bater no ângulo. E eu não tenho dúvida nenhuma que os projetos aí eles vão voar, vão dar certo, não só por conta sua, mas também por conta de um ecossistema que você tem ao seu redor aí, de network, as pessoas do teu próprio time, né? O Cris, o Dorini e vários outros aí que estão no seu ecossistema, e vocês têm uma mentalidade muito legal. Embora não sou nascido aqui, mas eu sempre gosto de dizer que encontrar pessoas assim é um presente. Que bom que vocês estão aqui, e espero que a cidade valorize vocês com a envergadura que vocês têm enquanto pessoa e enquanto profissional, que pode agregar muita coisa para a cidade. Para mim foi um prazerzaço ter você aqui. Espero que você tenha se divertido. Bate-papo sempre muito bom. E a gente marca outros episódios aí para falar de assuntos aleatórios, né? A gente vai falar ainda. Eu estou fechando uma rodada aí de bate-papo empreendedor. Depois a gente vai falar sobre as dores de cada cenário, né? Dores e sabores aí de cada cenário. E aí, novamente, vou chamar você, o Cris, aí a gente já com uma estrutura mais completa, consegue falar em 4 pessoas. Vai ficar mais interessante. Obrigado, viu, Kleber? Eu agradeço, Pedro, todo mundo que está nos acompanhando. Bate-papo bastante divertido, promissor. Conte sempre comigo. Uma alegria enorme poder estar aqui, participando desse bate-papo. Foi muito legal. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Lembrando sempre que o Bcast está como BMudoCast, que vem de Business Cast, né, no YouTube. Se você puder já se inscrever no canal, aí você vai ver várias outras entrevistas bem legais, bem divertidas. A gente conseguiu trazer grandes nomes também, né, de cenários diferentes, vai ser muito bacana.
E acompanha aí, siga o nosso canal, ativa o sininho se você puder, porque aí você recebe notificação de que tem vídeo novo no ar. Se inscreve também no Spotify, dá para você trabalhar ouvindo os episódios, como esse que foi sensacional. Se você tem na sua veia comunicação, escute esse episódio que tem sacadas sensacionais para você aí. E agradecer a estrutura aqui da FUWork, que é nosso patrocinador oficial do Bicast, nos fornecendo o espaço, a estrutura aqui também de podcast para que a gente pudesse transmitir mais esse episódio para vocês. E lembrando que a FU está aqui no centro, no coração da cidade de Botucatu, Visconde do Rio Branco 569, e aqui você encontra uma família de gente feliz, com uma estrutura completa para você focar as suas atenções e energias no que mais importa, que é atender com excelência o seu cliente. Eles têm toda a estrutura, internet, sala privativa, salas compartilhadas, atendimento telefônico, endereço comercial, enfim, só vindo aqui tomar um café para conhecer essa estrutura bem bacana. Em algum lugar aqui da tela vai ter um QR Code, eu desafio você a capturar esse código aí com o seu celular e conhecer um pouco do dia a dia, quase que em tempo real aqui, as coisas são postadas de como é a família FUWork aqui, beleza? Visconde do Rio Branco 569, lá no Instagram tem todos os contatos para você falar aqui e reservar o seu espaço aqui também. Aliás, se você comentar que viu aqui pelo Bicast, você pode ter inclusive a experiência de trabalhar um dia gratuitamente aqui e conhecer a estrutura da FU, beleza? E o nosso patrocinador oficial deste episódio especificamente, a Estética Kirei, como eu já mencionei no início, uma franquia, já tem mais de 8 unidades, chegou aqui em Botucatu, já chegou faz poucos meses, mas já está abalando aí as estruturas. Então você, mulher, homem que está à procura de uma sessão com vários procedimentos estéticos aí num lugar que é simplesmente maravilhoso, no Jardim Paraíso, na Avenida Camilo Mazzoni 1270. Lá é o lugar, além de uma equipe muito top para te atender, de especialista em biomédico, enfim, é muito legal lá mesmo, sou cliente deles. Eles têm procedimentos para casais também, é muito legal. Inclusive, fica uma boa pedida aí para vocês, a gente fez recentemente, eu e a esposa, eles têm um pacote para casais assim que você pode fazer massagem, enquanto um está fazendo a massagem, o outro está usando uma máquina que ela é um aquecimento com infra nela, que elimina toxinas, é muito legal, depois inverte, aí quem estava na máquina vai para massagem, é um pacote muito legal, inclusive para você desestressar aí com a esposa, com a namorada, enfim. Vários outros planos aí eles têm também. Obrigado, gratidão também à Estética Kirei por apostar no projeto aqui, assim como a FU e todos os outros parceiros aqui. Aproveito também para honrar aqui também a Estação Notícia, o 14 News, que já são parceiros de longa data e que também apoiam o nosso projeto. Inclusive o Bicast divulgado aí dentro do 14 News. Obrigado também, aproveitando agora que a gente está aqui juntos. Obrigado pela divulgação também e que a nossa parceria continue aí por longa data, tá bom? Gente, esse foi mais um episódio do Bicast, espero que vocês tenham gostado. A gente se fala e se vê no próximo episódio. Valeu! Bicast, o podcast semanal de empreendedorismo com resenhas rasgadas que vai fazer sua cabeça pirar.